Então tá bom. Então, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, para quem possa estar nos assistindo de forma assíncrona. Meu nome é Renata Falavina, aqui também está a professora Maria Júlia. E hoje a gente vai, na verdade, fazer a reposição daquela que teria sido a primeira aula do nosso curso de trabalho doméstico e trabalho de cuidado. Como vocês sabem, né, a professora Pamela, que teria ministrado essa aula, teve um imprevisto, não pôde comparecer no dia, e hoje, então, a gente vai repor o conteúdo dessa primeira aula. A ideia, né, como a gente falou nas outras aulas, era fazer uma introdução de aspectos mais sociológicos, de conceitos que perpassam essa temática, para então, na segunda aula, Maria Júlia adentrar na realidade contemporânea do trabalho doméstico e eu finalizar o curso tratando da questão do trabalho escravizado contemporâneo, enfocando o trabalho doméstico, mas acho que, de qualquer forma, é frutífero também a gente finalizar fazendo essas reflexões. Então, a ideia é ser mais uma conversa mesmo, né? A gente abordar os principais debates, as principais celeumas que envolvem o âmbito do trabalho reprodutivo e, consequentemente, do trabalho doméstico e do trabalho de cuidado. E é isso, a gente vai começar linkando com a última aula, em que eu abordei a questão do trabalho escravizado, e depois vamos seguir com base bastante no que a professora Pamela tinha preparado, né? Vamos utilizar, inclusive, o PowerPoint que ela preparou, que está bem bonito. Aproveitamos aqui para agradecer a professora Pamela, que, apesar de não ter podido participar, digamos, diretamente, né, no curso, está aqui com o seu PowerPoint maravilhoso. Tá em espírito. Tá em espírito, é isso. Então, vai lá, Maju. É com você. Eu vou compartilhar aqui então um vídeo para a gente introduzir o debate. Só um minuto. Tá aparecendo a minha tela aí? Tá sim. Tá? Se tiver algum problema com o áudio, me avisa, mas vou dar o play aqui. Essa matéria que foi transmitida no Fantástico, mas que foi também repostada pelo Instagram do Ministério Público do Trabalho. Se eu não me engano, na segunda-feira seguinte mesmo, a exibição da reportagem no Fantástico no domingo à noite. Para mim não tá aparecendo áudio. Não tô ouvindo áudio. Opa. Calma aí. Você quer tentar colocar no. Vou tentar apresentar no slide, então. Será que por conta de você estar com o fone, aí o áudio vai só pro seu fone? Não, geralmente fica certo. Porque ele não capta o microfone, o áudio do computador. Ele transmite o próprio áudio, assim. Agora o áudio deu certo, amigo?
Continuo sem ouvir. Eita. Pessoal do suporte, vocês sabem dizer como que é a melhor maneira de fazer? Eu também enviei os meus slides, né, que o pessoal colocou lá no dia que eu ministrei a aula. Então, se eles tiverem os slides e puderem compartilhar, às vezes. Vamos ver aqui o que eles falam. Vou tentar, vamos ver se eu compartilhando vai. Me diz aí se passa o áudio. Tá. A senhora não vai sair para receber a gente? Hã? Não vai sair? Olha, o negócio, não tem enxada, não tem enxada. Parou, né? Parou. Acho que vai ter que ser pequenininho. A senhora não vai sair para receber a gente? Hã? Não vai sair? Olha, o negócio, não tem enxada, não tem enxada. Você tem enrolado atrás do portão, mas o portão lá também tá fechado? Tipo, Tá tudo trancado, tudo trancado. De um lado da grade, Dona Maria de Moura. Do outro, 3 sobrinhos e uma irmã dela, visitando. E o dono da casa, que chega logo depois, André Luiz Matos Maia Neumann. A mãe dele, Ione Matos Maia, mora na casa e está no andar de cima. Não fosse privado, não. Se fosse festa privada, eu não tava aí. Eu não gosto de ninguém, tá? Claro que ela tá doente. Ela não sai dali, ela não toma sol, ela não tem a família. Ela não tem quem ela tá doente mentalmente. A gente ligava pra cá, você nem deixava a gente. A discussão fica mais exaltada. Agora, vocês acham que eu faço privado? É cárcere privado, André. Olha ela atrás do portão, André, atrás de uma grade. Assume ela, então. Assume ela, então. Pode levar ela, a gente leva ela. Abre aí que a gente vai levar ela. Mas antes a gente vai passar na delegacia, abre lá que a gente vai levar ela. Abre que a gente vai levar ela. Abre, André. Esse vídeo foi gravado em dezembro de 2021. Dona Maria de Moura estava com 85 anos. Ela nasceu em Vassouras, interior do Rio de Janeiro, numa família muito pobre de 10 irmãos. Aos 12 anos, foi morar com a família dos patrões do pai, na fazenda onde ele trabalhava. O dono da fazenda era o pai de Ione Matos Maia. Quando vocês nasceram, ela já trabalhava para essa família? Sim, há muitos anos. E ela foi morar por quê com essa família? Foi morar com a promessa de estudar, de estudo. A empregadora tinha quase a mesma idade e a promessa era: vamos levá-la e o tratamento será o mesmo da atual empregadora. Mas para a justiça não foi isso que aconteceu. Esse é o caso mais longevo, que a pessoa permaneceu mais tempo nessa situação análoga de escravidão, 72 anos. Infelizmente, né, uma vida toda nessa condição. Vocês viam ela na infância de vocês? Esporadicamente. Bem difícil, mas de vez em quando, uma vez ao ano, 2 ao máximo. Ela aparecia para ficar 1 dia, 2 no máximo. E tinha que voltar para casa? Sim, ela ficava desesperada para voltar para lá. E quando não voltava, os empregadores ligavam. Ela retornava. Depois do vídeo, o Ministério Público do Trabalho recebeu uma denúncia anônima e começou uma investigação. Em março de 2022, mandou uma equipe de fiscalização para o local. O que chama muita atenção no documento, né, do Ministério Público do Trabalho são as fotos, uma ao lado da outra, dos locais onde as duas mulheres da casa dormiam. Exatamente. Não havia um lençol, uma coberta, um travesseiro. Era um sofá onde ela passava as noites aos pés da empregadora. Maria foi resgatada e levada para um abrigo da prefeitura, antes de se mudar para a casa da própria família. Trabalho análogo à escravidão é um crime federal. Ficou estabelecido de que havia jornada exaustiva,
que os trabalhos eram também trabalhos feitos de maneira pesada, trabalho que sobrecarregava, né, a Dona Maria. Havia, na verdade, também uma restrição à liberdade dela. A defesa dos acusados insiste que a Dona Maria de Moura seja ouvida no julgamento. Até agora, o pedido não foi atendido porque ela apresenta sinais de demência e está com um processo de interdição em andamento na Justiça. Ela conviveu nessa família a vida toda. Ela frequentava samba, desfiles, viajava com a família. Estão tratando a Maria de Moura como se ela fosse um objeto. Estão subtraindo dela a humanidade dela, de ouvir ela falar, a senhora quer ficar com quem? Para as autoridades, muitas vezes, esse quase da família é um alerta. Pode camuflar uma relação degradada de trabalho que fica ali escondida pela falsa ideia de relação de afeto. Por isso, mesmo depois de décadas, uma pessoa pode não entender exatamente qual o papel dela dentro da casa. E se ela não entende, ela desconhece também seus direitos, seja como empregada, seja como parte da família. Essa historiadora estuda os resquícios da escravidão no Brasil. Ser quase da família, na verdade, significa ser quase humano. Pessoas que partem desse pressuposto, elas, no seu íntimo, estão entendendo que existe uma desigualdade racial inata. Olha só, ela tem um cantinho para dormir, ela come de graça, olha só, né? Ela usufrui da convivência familiar. Essa ideia permeou a denúncia do Ministério Público Federal. Depois de muitos e muitos e muitos anos servindo as mesmas pessoas, a pessoa tem a sua consciência capturada, ela não consegue se enxergar na condição de vítima, porque ela é tratada como se fosse supostamente uma pessoa da família. A grande maioria dessas trabalhadoras são mulheres que vieram egressas do trabalho infantil. Então, essa prestação de serviços começou quando ainda eram crianças, ainda não tinham noção mesmo, né, de cidadania. Dona Maria não tinha plano de saúde. Ela recebe uma aposentadoria como autônoma, graças ao apoio da irmã. Que quem pagou essa aposentadoria foi minha tia, que tem os carnês até hoje guardados com ela. Que preocupada com a situação dela, exatamente, acabou pagando. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, no dia da inspeção, o cartão do INSS de Dona Maria de Moura estava em posse de André Neumann, que admitiu ter a senha. Quando acharam uma quantia em valor em espécie na casa, ele falou que era dela, que ele estava juntando que o dinheiro era dela. O patrão é que guardava? Exatamente, todos os documentos, cartão de banco. Ainda segundo a denúncia, na frente dos fiscais, André segurou o braço de Maria de Moura antes dela ser ouvida. Você não diga que trabalhou para minha mãe, senão você vai... E disse um palavrão. Mas essa semana, a juíza aceitou a denúncia do Ministério Público Federal. Mãe e filho viraram réus e vão responder por trabalho análogo à escravidão. André também vai responder por coação. E ainda um crime específico, mais recente, que é o de se apropriar do cartão magnético, né, especialmente de idosos ou de pessoas que não podem responder por si mesmas. Então, a gente contabilizou todos os 72 anos em que ela trabalhou, e isso dá um montante de R$1.400.000, só de verbas trabalhistas. E também há pedidos de danos morais individuais pela condição que essa trabalhadora teve toda a sua vida, né? E ainda quando há uma verificação de um ilícito trabalhista como esse, que é uma compensação do ilícito para a sociedade como um todo foi afetada. Será que se ela fosse branca, Ana, teria tido todo esse efeito? Digamos que a Dona Maria de Moura fosse uma senhora de 86, a mesma coisa, só que fosse branca. Será que eles estariam falando isso? Eu tenho quase convicção, aliás, tenho total convicção que não. O racismo inverso, o racismo estrutural inverso que está preponderando nessa visão. E daí toda essa consequência. Agora, com 87 anos, Dona Maria de Moura quase não sai de casa. Está praticamente cega. Além da aposentadoria, recebe um salário mínimo da família Matos Maia por decisão liminar da Justiça, enquanto corre o processo. Eu sinto dor. Eu olho para ela, eu vejo uma escrava.
Eu vi escravidão. O que minha tia curtiu? O que a gente curtiu com a nossa tia? Nada. Nada. A minha tia perdeu uma vida inteira. Bom, difícil, né? Inclusive falar depois disso, desse vídeo, mas, bom, a ideia é a gente comentar um pouco, né? Refletir um pouco sobre esse vídeo para depois começar a falar sobre os conceitos, enfim, né? Entrar propriamente no conteúdo que era para Pamela ter passado. E acho que, bom, eu vou comentar algumas coisas, relacionando também com o que a gente refletiu na última aula, e aí, Maju, depois, se você quiser também comentar, falar alguma coisa, você fique, então, livre para fazer isso. Eu queria começar falando sobre essa relação, né, entre o trabalho infantil e o trabalho escravo contemporâneo, que foi um dos tópicos que eu abordei na minha aula, que é isso, assim, né, justamente essa posição de vulnerabilidade. Os sobrinhos relatam, né, assim, como era a situação familiar dos seus avós, né, da mãe deles, enfim, dessa tia, colocando justamente isso, né, uma situação de precariedade social, econômica, que faz com que essas crianças, essas meninas, né, ainda muito jovens, sejam encaminhadas para outras casas de família, né, que não as das suas famílias biológicas, muitas vezes com essas promessas, né, de que vão estudar, de que vão ser tratadas de maneira igual, né, assim como os filhos dos seus, na verdade, empregadores, né, e a realidade que se mostra é muito diversa, né, então relatos como esse dessa senhora, infelizmente, são comuns, né, nos resgates de trabalhadoras escravizadas, dessas meninas que são levadas ainda quando crianças e que passam toda uma vida trabalhando sob o regime do trabalho escravo, né? Então, essa relação entre o trabalho infantil e o trabalho escravo que a gente verifica aqui também verifica em outros casos. E aí, né, Maju, eu estava comentando sobre a mesa de debate que eu assisti lá no encontro da Beth, né, ano passado, que tratou justamente sobre esse tema, e que além de outras coisas, uma coisa que foi dita pela dona Luísa, que é essa sindicalista, né, que era da Federação das Trabalhadoras Domésticas, é justamente isso, né, que uma vez que essas mulheres idosas são resgatadas, um pouco o embate é para que elas tenham direito a uma velhice digna, né? Uma vez justamente que a infância e a adolescência, a juventude foi roubada, que é o caso dessa senhora, né? Ela já tem uma idade avançada, ela já tem aí toda uma condição de saúde deteriorada, e o embate é para que ela consiga usufruir de forma minimamente digna da sua velhice, né? Ali dos poucos anos, possivelmente, né? Infelizmente, que lhe restam, porque passou aí 72 anos, muitos anos trabalhando de forma escravizada, né? Essa é uma realidade muito comum, assim, quando a gente pensa sobre o trabalho de cuidado, e principalmente o cuidado não remunerado que é feito no espaço doméstico. Então, essa ideia de que são idosas cuidando, às vezes, de idosas e idosos, né? Então, é a esposa idosa também cuidando do marido idoso, né? Prestando fazendo esse trabalho que não é remunerado e não é reconhecido como trabalho, né? E daí surge também aquele questionamento, é muito comum que surge
que é levantado principalmente pelas estudiosas feministas e estudiosas do cuidado, que é quem cuida dessas idosas, né? No fim das contas, assim. Porque elas despendem a vida toda cuidando de outras pessoas e no momento em que elas deveriam estar descansando, aposentadas, isso não acontece, essa não é a realidade, assim. E essa relação do trabalho que você comentou, né, do trabalho escravo contemporâneo com o trabalho infantil, ela é histórica, né? Então, eu apresentei lá na aula esse link entre o trabalho doméstico, emprego doméstico e, por um lado, a escravidão, né, que é uma relação que a gente geralmente estabelece, né, porque tinham os escravos domésticos e tudo mais, mas também a relação do emprego doméstico com uma outra parte da população também pobre, também generificada, né, que são as mulheres, eram as mulheres jovens do campo que vinham para a cidade para prestar esse serviço, né, em casas de família. Então, o momento em que era muito mais comum o emprego doméstico, o trabalho doméstico em que as empregadas moravam onde trabalhavam, né? E aí essa dificuldade de separação entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho. Então é muito significativo assim, pensar sobre essa história, porque ela conforma muito do que acontece hoje em dia, né? Essa situação com essa senhora que foi resgatada, né? Que a gente viu no vídeo. Isso aconteceu recentemente, esse resgate, mas ela está há 72 anos, não é, né, nessa situação assim, de trabalho escravo contemporâneo, como você disse. Então, por isso a importância de resgatar esses aspectos históricos assim, do trabalho doméstico, né, e fazer esses links mesmo. Às vezes parece muito distante da realidade, né? Pensar a relação entre trabalho doméstico e trabalho escravo e os escravos domésticos, mas, na verdade, isso tem impactos até hoje, né? Então não é tão distante assim quanto parece. Sim, não, exatamente, né? E pensar, para além desse deslocamento campo, espaço urbano, também pensar deslocamentos regionais, né? Então, assim, pensar que não é de 500 anos atrás, enfim, essa história de que as mulheres, por exemplo, nordestinas, vêm para o Sudeste, né? Para a região Sudeste, em busca de, enfim, melhores empregos, e muitas vezes já vem, né, com essa residência aí já pré-firmada, vem aqui para São Paulo, né, para a metrópole, onde vão trabalhar nessas casas de famílias, e que é uma realidade de hoje em dia, assim, né, não é de muitos anos atrás, e vem jovens ainda, né, muitas vezes ainda menores de idade. Então, essa questão, assim, né, das mulheres idosas que cuidam de outras idosas, né? No início da pandemia, nós tivemos um caso que ficou bastante famoso, né? Da trabalhadora doméstica que estava cuidando de uma outra senhora que estava com Covid e faleceu. Enquanto ela estava cuidando, não faleceu, né? Então, é isso, né? Quem cuida dessas, em geral, mulheres que cuidam de outras pessoas. E a questão da migração, ela é muito importante para pensar o trabalho doméstico mesmo, porque tem essa migração que é interna, né, e que acontece até hoje, né? Então, por exemplo, no meu campo, assim, quando eu vou fazer entrevistas para minha pesquisa agora de doutorado, em que eu estou olhando para plataformas de trabalho doméstico, né? Tem entrevistadas que falam sobre esse movimento, né? Sobre virem de estados do Nordeste ou do Norte do país para o Sudeste ou para o Sul, e que encontram o trabalho doméstico, e aí hoje em dia no trabalho doméstico em plataformas também, porque facilita o acesso ao trabalho, querendo ou não, encontram uma alternativa, né? Mas não só essa migração interna, também a imigração e a emigração, né? Porque essa é uma pauta constante quando a gente olha para os estudos sobre trabalho doméstico, assim. Então, a realidade de imigrantes em países do norte, né? E como essas imigrantes vão para lá com essa perspectiva mesmo de realizar o trabalho doméstico, porque às vezes essa é a única
alternativa que encontram, né? Porque muitas vezes também estão de forma ilegal, né, nos países. E isso acontece não apenas com mulheres mais velhas, mas também com mulheres mais jovens, né? Que querem sair do país, querem mudar de vida e procuram nesses países do norte uma alternativa. Geralmente o trabalho doméstico é o que elas encontram, assim. E não só mulheres da América Latina que vão para países do norte, mas também uma imigração que acontece ali da Ásia, né, para os Estados Unidos, para o Canadá, né? E muito curioso, estava recentemente lendo um trabalho sobre agências de trabalho doméstico no Canadá. E tem um modelo, né? Tinha um modelo de agência que era voltado para recrutar mulheres na Indonésia e nas Filipinas para irem para o Canadá. E aí os patrões, as patroas, quando procuravam essas agências, iam com esse pedido: não, eu quero uma filipina para trabalhar na minha casa. E aí era uma empresa que organizava todo o seu negócio em torno do deslocamento de mulheres das Filipinas para o Canadá, né? Então é interessante pensar também como isso vira um negócio, né? E que vai, como se essas mulheres fossem mercadorias. Sim. São trazidas de um país para o outro e levadas de um país para o outro, assim, através da intermediação de empresas, assim, né? Então é um negócio lucrativo, né? Porque do contrário essas empresas não estariam fazendo isso. Sim, assim como também é um negócio lucrativo o trabalho escravo contemporâneo, né? Que foi também um dos pontos que eu abordei, assim, que é isso, né? Há interesses econômicos que perpassam pela utilização desse regime de trabalho, e a partir de alguns dados, né, a gente consegue, pesquisadores, organizações que se debruçam ao combate ao trabalho escravo, a gente consegue perceber a quantidade de dinheiro e a quantidade de pessoas a nível global que o trabalho escravo mobiliza, né? Então, também dentro dessa atuada da questão da migração a nível mundial, né? Pensar como que essa situação de deslocamento para um país muito distante, muitas vezes de uma língua que você não domina, etc., coloca essas mulheres que já estão numa situação, muitas vezes, de vulnerabilidade econômica, ainda numa situação mais potencial a serem submetidas a condições degradantes de trabalho, né? Então, agora, recentemente, né, na pandemia, quando a gente teve esse aumento das denúncias de trabalho escravo contemporâneo no Brasil, aumento muito expressivo, né, do número de resgates, isso também suscitou nos órgãos responsáveis uma reflexão sobre o trabalho escravizado que é invisibilizado, né? Porque quando a gente está falando no universo total de pessoas resgatadas, a gente está falando numa maioria de homens. Mas quando a gente compara isso com o fato de que a população brasileira é majoritariamente feminina, suscita uma reflexão, né? Bom, mas será realmente que as mulheres não são escravizadas ou será que há aí uma invisibilização? E dentro desse campo do que é invisível, o que está sendo apontado, né, é também para as situações de tráfico de pessoas, né? Então, quando a gente pensa também em migração a nível mundial, a gente também pode pensar nisso, né? Nos tráficos que acontecem, que estão aí relacionados também com o trabalho escravizado, e que situações que podem ser que sejam bastante significativas, e acredito que sejam, né? Mas que são invisibilizadas por conta de outras razões históricas também, né? Então, só fazendo essa digressão, né? Mas para colocar que as situações elas estão interligadas, né? Quando a gente fala de migração dentro do país, para o trabalho doméstico, quando a gente fala nessas mulheres tal qual essa senhora que a gente viu o vídeo, que passam uma vida inteira sendo escravizadas, a gente também está falando de questões a nível mundial, né? Enfim, de pessoas que buscam aí melhores condições de vida, de trabalho, que pela sua vulnerabilidade muitas vezes acabam caindo em situações bastante profundas, né? De submissão, etc. Mas
voltando um pouco mais para o vídeo, né? Voltando aí para elementos que o vídeo nos apresenta, o primeiro momento, acho que a procuradora está falando, né? Em que ela usa essa expressão, né? Trabalho análogo ao de escravo. Para mim, me causa assim um desconforto, e foi também um dos pontos que eu abordei na aula, né? Porque é uma suavização, né? Quando a gente fala numa situação que é análoga à outra, a gente está falando numa semelhança, mas também, ao mesmo tempo, a gente está colocando como se isso, né, essa situação atual fosse menos pior do que a anterior. E quando a gente assiste a esse vídeo e, né, quando nós nos defrontamos com essa senhora em carne e osso, enfim, ouvimos um pouco ela falar, ouvimos os familiares falarem, a gente percebe a crueldade, né, a profundidade dessa exploração. Então, também, só retomando essa reflexão que eu trouxe a partir de outros estudiosos, né, que vão aí abordar as nomenclaturas que são atualmente utilizadas para se referir a essa forma de trabalho, e que vão tecer críticas das quais eu partilho, né, de que talvez melhor seria se nomeássemos como trabalho escravo contemporâneo, porque é isso, né, atribuir essa expressão de análogo à de escravidão traz aí uma suavização que não condiz com a realidade. E aí depois tratar também das hipóteses, né, que o artigo do Código 149 do Código Penal vai trazer, né? Então, 149 vai trazer as hipóteses que vão configurar o crime, e dentre essas hipóteses está, né, a de jornada exaustiva, a de restrição à liberdade, né, relacionada ao trabalho forçado, e a de condições degradantes de trabalho, além de uma quarta hipótese da restrição por conta de dívidas, né? São hipóteses independentes uma da outra, então não é necessário que todas elas se apresentem para que o crime seja configurado, mas na maior parte dos casos essas situações acontecem de forma concomitante, como é o exemplo dessa senhora, né? Então ela foi submetida à jornada exaustiva, tinha sua liberdade restrita, né? Tanto que ela não tinha nem a chave do cadeado ali do portão, não podia nem ir na rua, e estava ali submetida a condições degradantes. Então, comentar isso. E também comentar um pouco a partir do que o advogado de defesa, né, da família falou, sobre ele estava reivindicando, né, ouvir ela em juízo, enfim, ouvir se ela queria continuar ou não ali naquela casa, mas que quando a gente está falando na configuração do crime, desse crime, a vontade, esse consentimento, né, ele é irrelevante para a consumação do crime, justamente porque essa vontade, no mais das vezes, ela vai estar viciada por toda uma situação ali de coação que perdura uma vida, né? Então, em que medida essa senhora dizer que quer continuar nessa casa, que quer continuar nessa situação, não camufla aí anos e anos de uma coação que vai sendo internalizada, né? Uma coação que pode ser no nível físico, mas que é igualmente destrutiva quando acontece no nível moral e psicológico, né? Então, a aceitação à condição de trabalho escravo também vem, né, dessa vulnerabilidade que acaba por viciar o consentimento da vítima. Então, só colocar, né, que esse argumento, eu não sei nem adjetivar esse argumento desse advogado, mas esse argumento, ele juridicamente não se sustenta, né? Porque já é pacífico que a vontade viciada não é capaz de afastar a configuração do crime. Esse argumento me lembra muito aquela ideia, muito da economia, assim, de que nós somos todos indivíduos racionais e que tomamos decisões de forma racional, né? Como se essa racionalização
não passasse por uma estrutura social e histórica que é anterior a gente enquanto sujeito, enquanto indivíduo, não é? E é esse que eu comentei um pouco na minha aula do movimento da sociologia, né? De entender a relação entre indivíduo e sociedade, indivíduo e coletivo, né? E pensar como essas duas coisas elas são totalmente imbricadas, né? Relacionadas. Então não dá para a gente separar a situação dessa senhora de uma situação que é histórica e socialmente determinada, não é? E, inclusive, não apenas num plano estrutural e amplo aqui que eu estou falando, mas também num plano da própria história de vida dessa pessoa, não é? Porque se a gente entende que ela está desde criança, né, trabalhando nessa casa e escutando promessas, não é? Escutando que ela é da família, não é? E aquela ali é a realidade que ela conhece, é muito difícil que haja um questionamento em relação a essa realidade, né? E isso está também, é lógico que em níveis diferentes e em níveis inclusive de violência que são diferentes, mas isso também está relacionado a, por exemplo, narrativas de que o trabalho de cuidado ele é feito por amor, não é? E se a gente escuta isso desde sempre, se a gente cresce nesse espaço social em que as práticas de cuidado são consideradas práticas de amor e há uma valorização do amor em relação à família e tudo mais, é muito difícil que a gente olhe para o trabalho doméstico que a gente realiza gratuitamente no espaço da nossa casa e pense que aquilo é um tipo de violência, ou pense que aquilo está restringindo a nossa liberdade, a nossa autonomia, né? E é difícil a gente questionar, por exemplo, por que eu estou fazendo mais do que o companheiro, por que eu estou cuidando mais da criança do que o companheiro. Não, porque esse é o instinto materno, esse é o trabalho da mãe, né? Essa é a responsabilidade da mãe. Então, todas essas narrativas que vão conformando a forma como a gente se relaciona, vão conformando as nossas práticas sociais. Né? Então, essa história, esse papo aí desse advogado é totalmente... Bom, ele está tentando defender o dele, né? Tá desesperado tentando defender, porque para usar esse tipo de argumento realmente é muito difícil, assim, encontrar uma coerência nesse tipo de argumento. Né? Sim. E pegando esse fio, né, que você falou, dessas violências, né, que estão presentes no âmbito doméstico e que a gente não está falando, né, só do assédio sexual, a gente não está falando da coação física, mas a gente está falando dessas violências mais sutis, mas não menos profundas, né, que acontecem na nossa subjetividade, na nossa psique, enfim. Foi muito comovente ouvir a fiscal do trabalho que estava nessa mesa de debate lá da ABET, né, falando das dificuldades da fiscalização, né, uma vez que é feita a denúncia da possibilidade de existência do trabalho doméstico escravizado, então os fiscais do trabalho vão fazer a fiscalização, e uma das dificuldades é justamente desmistificar esse pertencimento familiar, né, que é também o que está aí presente na matéria, né, essa história do como se fosse da família, mas que, bom, uma vez que você passa a sua vida inteira vivendo a partir do outro, né, em função do outro, em função dessa família, inserida nessa estrutura histórica, né, enfim, do Brasil, né, do Brasil que vive essa suposta democracia racial, enfim, todos esses elementos, né, mais abrangentes, a dificuldade da fiscalização ao chegar lá e ter que dizer que, na verdade, você não é da família e que isso é uma violência, né, e é uma violência contraditória, porque a violência primeira é essa submissão ao trabalho escravizado, é esse pertencimento não pertencente à família que é do outro, mas que quando a fiscalização chega e vai conversar com essas trabalhadoras, encontra uma primeira barreira que é justamente desmistificar essa situação. Então, foi muito
muito interessante, né, quando a fiscal colocou isso, porque é também perceber que a retirada, né, o resgate nas suas diferentes dimensões também também produz muita violência sobre essas trabalhadoras, né, e a dificuldade que deve ser esse cotidiano dos fiscais, das fiscais do trabalho. E aí, com isso, enfim, né, abordar as dificuldades também do pós-resgate, né? Porque uma vez que você passa a sua vida inteira submetida ali àquela condição, vivendo para essa outra família, você não constrói laços afetivos, né? Muitas vezes você não tem nem o desenvolvimento emocional configurado, né? Que foi também o que a gente assistiu num outro resgate de trabalhadora doméstica que também foi bastante mediatizado, né, ultimamente, nesse último período, dessa trabalhadora que, na verdade, tinha um desenvolvimento emocional infantilizado, né, porque passa uma vida inteira alheia à sociedade e que tamanha, né, tão profundo é essa condição de restrição de vida, de liberdade, de tudo, que não acontece esse desenvolvimento emocional, né? Então, no caso dessa trabalhadora da reportagem, ainda ela tinha uma família, né? Ali sobrinhos, etc. Mas muitas dessas mulheres perdem por completo esses laços, né? E vão para onde depois? Quer dizer, o pagamento de um salário mínimo, que foi o que liminarmente a justiça determinou para o caso dessa senhora, mas veja, para onde essas mulheres vão, né? Questões bem difíceis e que perpassam aí os desafios do pós-resgate. E que também estão relacionadas a outras problemáticas quando a gente pensa o cuidado, né? Porque na reportagem eles falam que ela vai inicialmente para um abrigo da prefeitura, se eu não me engano, né? E em que pé estão esses abrigos da prefeitura? Né? Se a gente pensa na falta de políticas públicas voltadas para o cuidado, e para o cuidado de pessoas idosas, principalmente, né, aqui nesse caso, se a gente entende que não tem um investimento, é parco esse investimento, é recente, né, essa ideia, aqui no Brasil, pelo menos, de que a gente tem que pensar em políticas públicas de cuidado. Lá fora, isso está um pouco mais difundido, né? Se a gente pensa, então, nessa dificuldade de estabelecer essas políticas públicas aqui no Brasil, como vão viver também essas pessoas nesses abrigos, né? Vão ter acesso aos abrigos? Tem abrigo suficiente? Né? Qual que é em que medida essas pessoas estão sendo cuidadas da forma que elas merecem ser cuidadas nesses espaços, né? Já que não há investimento e, querendo ou não, quando... Né? E se a gente pensa no estado de São Paulo, por exemplo, a primeira coisa que deixa de receber investimento é esse tipo de política pública, né? O pessoal não vai tirar investimento que é voltado para empresas, por exemplo, para as indústrias, para o comércio, né? São as políticas públicas que sentem os primeiros impactos, assim, de um tratamento neoliberal, assim, né? Que é feito pelo governo e pelo Estado. Então, essas são as pessoas que vão sentir esses impactos no fim das contas, e vão sentir primeiro, e vão sentir de forma mais intensa. Né? Então, pensar também sobre isso, para onde vão essas pessoas, como você estava falando, e em que medida o Estado é omisso, né? E não desempenha o papel que ele deveria desempenhar. Sim. Não, e acho que assim, né, para além... Está muito certa, enfim, a sua análise dos cortes sociais, né, que na toada neoliberalizante são sempre os primeiros a serem efetivados, mas também um momento anterior, né, porque eu acho que o resgate de trabalhadores escravizados, e aí a particularidade das trabalhadoras domésticas quando são resgatadas, que foi narrado, né, por essa fiscal e essa procuradora do trabalho, nesse evento que eu mencionei em Brasília, que é inclusive a precariedade de estabelecimento de políticas públicas para esse caso. Então, assim,
a precariedade de entender que essas mulheres também precisam ser, uma vez resgatadas, encaminhadas para espaços de acolhimento do Estado. Então, a fiscal, ela inclusive narrou que um fiscal do trabalho que realizou, acho que o primeiro resgate de trabalhadora doméstica escravizada aí do último período, não tinha para onde encaminhar ela, porque não existia um estabelecimento anterior de o que fazer no pós-resgate, e ele teve que levar essa trabalhadora para casa. Então, que a reivindicação atual é para que essas mulheres essas situações possam ser entendidas como de violência doméstica, uma vez que haja esse entendimento, então elas vão estar sob a égide da Lei Maria da Penha e vão poder ser encaminhadas para esses espaços de acolhimento, vão poder requerer separação de corpos, vão poder requerer pensionamento, mas que tudo isso ainda não está estabelecido, né? Então, é toda uma construção jurisprudencial, mas também precisaria ser, né, uma construção legislativa para conferir maior definitividade a esses entendimentos, que está sendo feito, e está sendo feito agora, né? Então, é a inexistência de políticas públicas pensadas, não inexistência, né, mas a insuficiência de políticas públicas pensadas especificamente para esse setor populacional no pós-resgate, e a necessidade de contínuo avanço, né? Porque por mais que o Brasil seja reconhecido no âmbito internacional como um país modelo no combate ao trabalho escravo, por conta da nossa conceituação, então a tipificação do 149 do Código Penal, ela é bastante avançada, por conta de todas as medidas punitivas que podem ser realizadas, né? Uma vez que se constate o trabalho escravo, enfim, há elementos que precisam ser valorizados e precisam ser, inclusive, defendidos, né, em termos de retrocessos que podem ser colocados, né, nessa atoada tanto neoliberal quanto conservadora, né? Então, assim, no período do governo Bolsonaro, como eu disse também na aula, né, as fiscalizações de trabalho escravo foram cessadas, porque justamente não existia orçamento para isso. Então, é necessário defender os avanços que nós já tivemos, mas é necessário continuamente avançar, como, né, agora esse aumento aí exponencial de resgate de trabalhadoras domésticas coloca os novos desafios, né? Então, precisamos pensar política pública, precisamos pensar política pública especificamente para essa população. Mas é isso, né? É necessário avançar. E aí, acho que só para a gente, então, já em sequência, poder entrar no conteúdo propriamente dessa aula, reforçar essas características específicas, né, do trabalho escravo quando realizado no âmbito doméstico, né? Então, essa questão da segregação está muito associada, né, a esse imaginário brasileiro do quartinho de empregada, essa falta de privacidade que a gente verifica, né, inclusive no local de descanso dessa trabalhadora, né, que dormia aí no mesmo quarto que a sua empregadora, num sofazinho ali improvisado. Então, não existe essa privacidade, que está muito atrelada também, né, a esse regime de prontidão ininterrupta. Então, a qualquer momento, essas trabalhadoras podem ser acionadas para realizarem diversas tarefas. Essa camuflagem, né, sobre também esse símbolo, né, do ela faz parte da família, que faz com que essas mulheres percam a sua referência de vida social, também a supressão do direito à saúde e à educação, né? Então, muitas vezes, sob a promessa de que vão estudar, essas crianças são trazidas, mas essa promessa nunca se verifica. Essas características que vão também dizer sobre o perfil dessas trabalhadoras, que são majoritariamente mulheres, majoritariamente negras, majoritariamente sem instrução escolar e, quando resgatadas, já estão aí em idade avançada. Dizer sobre isso, então, essas características, esse perfil, e terminar, né, comentando a última afirmação, né, desse advogado,
que ele vai questionar, né? Bom, mas e se essa senhora fosse branca? Será que tudo isso estaria acontecendo, né? Esse escarcéu, esse mimimi, ele quase fala isso, né? Porque, na verdade, o que estaríamos vivendo seria o racismo inverso, né? E problematizar essas colocações, retomando, né, o que a gente conversou na aula passada, né? Dessa relação entre, então, o escravismo que se configurou no Brasil no período colonial, que uma vez que a gente vê a transição para o capitalismo, a gente percebe as continuidades, né, que vão fazer com que a pobreza e a escravidão contemporânea incidam majoritariamente sobre a população negra, né? Então a gente está tratando dessa abolição que ela é inconclusa, que ela se dá em termos formais em 1888 com a Lei Áurea, mas que em termos materiais a gente percebe, né, como o infeliz caso dessa senhora, a continuação do racismo e, inclusive, do regime de trabalho escravo. Então, só para situar, né, um pouco historicamente, fazer essa retomada e problematizar essa fala desse advogado, né, que se não fosse trágica seria cômica, né, porque é a sordidez do que ele está falando. Mas acho que, bom, em termos de comentários ao vídeo, a reportagem, eu tinha pensado nesses elementos. Não, tá ótimo. Eu acho que a gente pode partir para os slides da Pamela. Vamos. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Não sei se tá passando para vocês? Tá passando, sim. Legal. Bom, então é isso, né? Essa aula que a Pamela preparou é voltada justamente a tratar de alguns conceitos sociológicos sobre trabalho doméstico e trabalho de cuidado. Isso pensando, né, alguns tópicos, então, que seria a questão da economia política feminista, o trabalho reprodutivo e o trabalho produtivo, o cuidado como trabalho, as relações sociais de gênero e de raça, a divisão sexual e racial do trabalho, o conceito de interseccionalidade e a temática do cuidado inserido na democracia. E aqui a gente já tem, né, uma primeira imagem bastante interessante, né, que remete a esse âmbito do trabalho produtivo. Então, ao fundo, nós temos a fábrica, né, que é esse símbolo máximo do âmbito produtivo do trabalho, mas que a linha de montagem tem o ser humano, né? Então, é essa produção de força de trabalho, essa produção de trabalhadores. E que, na linha de montagem, nós vemos mulheres, né? Mulheres cuidando de idosos, mulheres cuidando de crianças, de bebês, enfim. Então, é uma imagem bastante interessante porque traz... Ai, gente, desculpa, tem uma abelha aqui, eu não... mas que traz essa relação, né? Esse laço de indissolubilidade entre o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo. Uma imagem bem interessante. A ideia clássica que surge no feminismo ali dos anos 70, de que as mulheres produzem o que seria a principal mercadoria no capitalismo, que é a força de trabalho, sem o qual o capitalismo não se sustenta. Exatamente. Aqui, então, né, os tópicos que foram abordados nas duas últimas aulas, e começar com essa pergunta, né, porque sabemos, em maior ou menor medida, mas sabemos que todos os bens que nos cercam, né, essa garrafa de água, essa caneta, enfim, esse computador, tudo o que nós desfrutamos ao nosso redor, são bens que são produzidos e são produzidos pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras, mas a pergunta que
cabe a nós aqui nesse debate de trabalho doméstico, de trabalho de cuidado, de trabalho de reprodução social, é justamente, mas quem produz aqueles que produzem, né? Quem produz a classe trabalhadora? Quem, justamente, né? Quem são aquelas trabalhadoras ali daquela linha de montagem que estão garantindo que a força de trabalho que vai entrar na fábrica esteja constantemente sendo produzida, né? Quem vai garantir a continuidade desses trabalhadores que vão produzir os bens, que vão produzir essas mercadorias? Essa é, então, a questão que se coloca. E aí, essa temática da economia política feminista é justamente tornar visível aquilo que é invisibilizado na nossa sociedade, né? Tornar visível, então, a contribuição e o trabalho das mulheres em âmbito de economia política, né? E essa imagem também eu achei bastante interessante, né? Porque a ponta de baixo do iceberg são aqueles trabalhos historicamente atribuídos às mulheres, né? Então, a gente tem aqui a casinha, o âmbito doméstico, o âmbito familiar, que é essa ponta do iceberg, que eu diria que ela é maior, inclusive, do que a parte de cima ali do iceberg, mas que está invisibilizada e, na verdade, o que a gente vê são esses trabalhos historicamente atribuídos aos homens e que vão estar aí no âmbito da produção direta de mais-valia, de mais valor. Então, a gente tem essa contraposição, né, que é uma contraposição que é uma contraposição historicamente, né, construída, mas que, na realidade dos fatos, isso está imbricado, né, entre o âmbito da produção de bens e de serviços e o âmbito da produção do viver, né? Então, esse âmbito do trabalho produtivo, como sendo aquele que vai diretamente valorizar o capital, que vai gerar mais valia, que vai produzir essas mercadorias, esses serviços que vão ser consumidos e que estão relacionados, então, ao trabalho assalariado, que pode ser formal ou informal, e em contraposição a esse trabalho de produção do viver, que é, né, justamente a produção de nós, seres humanos, essa reprodução que se dá no nível biológico, mas também em outros níveis, né? Que é justamente a garantia da nossa existência, da nossa reprodução social nos marcos da sociedade capitalista. Então, o que a economia política feminista está jogando luz, né, é justamente sobre esses dois âmbitos, esses dois níveis, inclusive, né, pensando aí né, no nível da análise, tentando tornar visível essa contribuição das mulheres, mas essa, como eu disse, né, essa contraposição, ela não ela é interessante, né, de ser feita para que a gente possa tornar visível aquilo que está invisibilizado, mas quando a gente vai para o mundo, né, na verdade, esses dois níveis se imbricam. Então, aqui, essa ideia, né, novamente, de um todo que faz parte aí da sociedade capitalista contemporânea, mas que é dividido porque é interessante dividir, né? Então, esse nível da produção, em que a gente tem esses trabalhos, digamos, clássicos, né? Metalúrgicos, mineiros, petroleiros, químicos, e o nível da reprodução, em que nós temos as trabalhadoras domésticas, nós temos as donas de casas, as cuidadoras, e que é esse nível, né, tido como privado, o nível da reprodução, em contraposição àquele nível que é tido como público, o nível produtivo, mas que, né, como eu disse, esses dois âmbitos, eles estão relacionados de forma dialética, né, no sentido de que um, então, vai incidir sobre o outro e vai produzir efeitos de forma recíproca e que fazem parte de um todo, né, de um todo histórico que pode ser entendido aí como o do ciclo do capital, que vai continuamente, né, se repetir, se renovar, se retroalimentar. E isso, né, o entendimento, então, desse todo, nos permite pensar o trabalho em sentido amplo. E aí a Pamela coloca essa citação da Miriam Nobre,
que vai né, chamar atenção para essas pesquisas que vão considerar o trabalho de uma forma mais ampla, como incluindo o trabalho informal, o trabalho doméstico, atentando para a divisão sexual do trabalho dentro da família, e que vão aí esses trabalhos que vão integrar a reprodução como fundamental para a nossa existência, né, tendo em vista aí a importância da saúde, da educação e de outros aspectos que também vão estar relacionados com a economia. Então, pensar, né, a reprodução social como esse espaço que engloba, né, todas essas atividades que são necessárias para a manutenção, para a perpetuação da nossa força de trabalho, seja no âmbito da família, da comunidade, mas que são atividades estratégicas justamente porque vão reproduzir a força de trabalho, vão permitir, né, com que sempre estejam chegando novos trabalhadores para a fábrica. E é essa reprodução social que vai tornar capaz, então, a produção de mais-valia, de mais valor dentro ali do âmbito daquela fábrica, se a gente quiser continuar usando aquela figura, né? E aí, a gente tem essa citação da Titi Bhattacharya, que é uma pesquisadora indiana, bastante renomada, né, no âmbito da teoria da reprodução social, que vai, então, colocar que o capital depende não apenas, né, desse reabastecimento da força de trabalho no âmbito familiar, no âmbito privado, e de forma geracional, né, essa reprodução de geração a geração, mas também depende de outros espaços, né? E aí ela vai colocar a questão das igrejas, das associações cívicas, enfim. Então, o capital vai requerer também de sistemas públicos de saúde, de educação, de lazer, enfim, aí também a questão da previdência social, vai depender desses sistemas públicos para que essa reprodução da força de trabalho seja efetivada. E isso, em uma certa medida, se contrapõe, né, a esse ideário do fim, né, de todos os espaços públicos, porque o capital também se beneficia, né, apesar dele, é uma contradição, né, apesar do ditame neoliberal querer, então, sempre, né, o fim de todos esses espaços públicos, na verdade, ele também vai se beneficiar da reprodução social que vai ser custeada por alguém, que vai ser custeada, no fim das contas, por nós, né, nós trabalhadores. Enfim. E aqui a gente tem essa imagem invertida, né? Então, em cima agora nós temos esses trabalhos tidos como femininos que decorre dessa pergunta, né? Se a reprodução se dá de maneira natural ou não. Então, essas mulheres que vão sustentar a vida porque vão desempenhar todos esses trabalhos de reprodução, na verdade, elas vão ser ensinadas, né? Nós vamos ser conformadas sociais, historicamente, a desempenharmos, né, esse trabalho de reprodução social que não se dá de maneira natural, mas que vão ser justamente garantidos, né? Vão ser passados de geração a geração, de tempos em tempos, esses saberes, esses conhecimentos, inclusive esses afetos, né, vão ser perpetuados de maneira a garantir que nós, mulheres, sustentemos a vida, né? Então, daí inverter a imagem, né? E para que a gente possa reequacionar, né? E pensar que todos esses trabalhos atribuídos aos homens, eles são realizados na medida em que a vida é sustentada por meio desses outros trabalhos de reprodução. E aqui eu achei esse dado muito interessante, né, que a Pamela tirou da Oxfam, que vai dimensionar, né, vai trazer para o nível da monetização, né, esse trabalho de cuidado que não é remunerado. Então, vai dizer que se nós atribuíssemos um valor monetário a nível global a esse trabalho, que é realizado pelas mulheres, ele poderia ser estimado em 10 trilhões de dólares por ano,
que é inclusive um valor 3 vezes maior do que aquele estimado para o setor de tecnologia, né? Então, assim, para a gente ter uma dimensão da importância, né, de como que é necessário, inclusive para a valorização do capital, que esse trabalho não seja remunerado. E aqui aquilo, né, que a gente estava tratando em termos dicotômicos desse trabalho do âmbito privado e do âmbito público, para a teoria da reprodução social, né, para a TRS, a TRS vai justamente chamar a atenção para a dependência desse trabalho que é realizado, né, no âmbito público, que é realizado fora, né, do ambiente doméstico, mas a necessidade para o sistema capitalista de todos esses outros trabalhos que são realizados no âmbito privado, né? Então, para que as mercadorias sejam produzidas, também é necessário esse outro trabalho. Então, novamente, a Tite, né, vai colocar que a TRS vai, então, revelar essa natureza superficial e artificial dessa divisão entre essas duas esferas, que, na verdade, então, esses dois espaços que são separados, na verdade, eles estão intrinsecamente relacionados, por mais que eles possam aí, em termos espaciais, estarem apartados, eles dizem sobre um mesmo processo, né? Um processo que traz uma unicidade. Então é isso, né? Pensar, então, esses dois âmbitos da produção e da reprodução como separados artificialmente, mas fazendo parte de um mesmo todo social, que é a sociedade capitalista. E aqui a gente, enfim, né, tem algumas imagens desses trabalhos do âmbito da reprodução, mas justamente isso, né, chamar a atenção para que o trabalho reprodutivo, esse trabalho, então, de cuidado, ele também é um trabalho, e aqui essa imagem, né, que vai trazer a reprodução social como esse todo, o trabalho de cuidado como fazendo parte dele, e aí aqui a divisão, né, que você tratou, Maju, entre trabalho de cuidado direto e indireto, e que dentro desse trabalho de cuidado indireto a gente tem o trabalho doméstico, que pode ser remunerado ou que pode ser desempenhado de forma gratuita. E aí, quando a gente fala do trabalho de cuidado direto, né, o CARE da Helena Hirata, é esse trabalho que ele é material, ele é técnico e emocional, e que vai ser moldado pelas relações sociais de gênero, de raça, enfim, de classe, né? E que vai aí dizer desses diferentes protagonistas, mas que vão estar todos inseridos dentro desse âmbito do trabalho de cuidado. E aí a Helena vai dizer, então, né, desse cuidado que não é apenas uma atitude atenciosa, mas que é esse conjunto de atividades que são materiais e que vão dar respostas concretas a necessidades concretas, né? Então, para além dessa mistificação do trabalho de cuidado como esse trabalho de afeto, enfim, que envolve ali uma atenção, mas que não, né? Que diz respeito à materialidade, de necessidades concretas das pessoas, para que possa ser garantido o bem-estar das pessoas, né? E aqui, então, a Pamela vai trazer essa relação entre vulnerabilidade e interdependência, trazendo essa citação da Diana, que vai questionar, né, essa suposição de autonomia individual, que inclusive a lógica neoliberal nos coloca, mas que essa suposição vai desviar a nossa atenção para a complexidade das relações interdependentes, né? Essa sequência da vida humana que diz também de interdependência. Então, e aí a Flávia Biroli agora falando, né, o que as pesquisadoras do campo estão denunciando, essa dependência incontornável e a dependência que é socialmente produzida. Nessas dependências que vão estar entrelaçadas na sociedade, mas que vão ser
reduzidas, né, a uma responsabilidade coletiva pelo cuidado. Então é isso, né? Pensar essa organização social do cuidado, então vai atribuir um papel central ao trabalho das mulheres e às famílias no Brasil e no mundo. E eu acho que até aqui, eu não estou te vendo, Maju, porque a tela ficou completa aí. Estou aqui. Mas aqui, inclusive, quando a gente vai pensar, né, o PNC e esse questionamento, né, da familiarização, a ideia de tentar tirar do âmbito da família, né, a responsabilidade pelo cuidado, que eu acho que é um ponto também que a Pamela estava querendo refletir aqui, né, o papel central do trabalho dessas mulheres, mas também a necessidade da gente pensar uma outra organização social do cuidado que retire unicamente do âmbito familiar esse trabalho de cuidado. O familismo, né, é uma questão presente, assim, nas discussões sobre o cuidado, especialmente sobre políticas públicas voltadas para o cuidado. A bem da verdade é que se a gente pega, por exemplo, políticas públicas como o SUAS, né, que é o Sistema de Assistência Social, né, que é como se fosse o SUS da assistência social, digamos assim. Se a gente pega, de fato, para ler, assim, as normativas e tudo mais, ele é muito familista, o SUAS, né? Então, não é apenas a política do cuidado que tem esse caráter familista, mas esse familismo é especialmente prejudicial quando a gente olha para as políticas de cuidado, né? Porque, no fim das contas, não retira, né, da responsabilidade não retira a responsabilidade pelo cuidado da família, né? Se a gente pensa, por exemplo, na organização das famílias hoje em dia, se a gente considera as famílias que são uniparentais, por exemplo, tem mãe solo, né? Qual que é o impacto? O impacto é realmente positivo, né, de uma política pública que continua centrada no familismo para uma família que é uniparental, por exemplo, como a mãe solo, né? Então, esse tipo de problematização tem que atravessar a nossa reflexão sobre as políticas de cuidado, porque é uma pedra, digamos assim, no nosso caminho, quando a gente pensa sobre essas políticas, a questão do familismo. Mas é isso, é para dizer que o familismo ele não é um problema só na política de cuidado, é também um problema em políticas como o SUAS. Assim. Então, de forma geral, a gente ainda se organiza nesse modelo de responsabilização familiar, né, pelo cuidado e tudo mais. Mas aí essa é uma questão que é difícil de mexer assim com ela, porque a gente tem uma ideia de família que é centrada, de novo, na questão do amor, do acolhimento, né? E quando a gente olha de verdade para as famílias, esse não necessariamente é o caso. Mas ainda é uma instituição, e por ser uma instituição, é muito forte. E não é à toa que muitas pessoas e muitos grupos conservadores defendem essa instituição. Né? E às vezes tendem a retirar a responsabilidade do Estado para responsabilizar essa outra instituição, que é a família, que ainda organiza as nossas práticas sociais e nos diversos âmbitos da nossa vida. Sim. Então, essa é uma questão importante mesmo. Sim, sim, exato. E como que também isso coaduna, né, com a lógica neoliberal, porque, bom, como eu disse, né, por um lado, a lógica neoliberal pugna pela diminuição dos âmbitos públicos, né, vai querer que o Estado só olhe para os interesses econômicos, né, não é a ausência do Estado, mas é a ausência dele em determinados espaços. Então, mas ao mesmo tempo é necessário reproduzir a força de trabalho e uma reprodução que não onere o âmbito da produção, né? Então, relegar às famílias todo esse trabalho é a matemática perfeita, né? É estratégico, com certeza. Bom, e aí nisso adentrar, né, retomar as relações
sociais de gênero, de raça e etnia, colocando, né, como que essas desigualdades e que, né, nós tratamos aí de como os trabalhos vão incidir sobre o gênero e sobre a raça, sobre a etnia, mas também de outras maneiras, né? Se a gente pode pensar nacionalidade, quando a gente está pensando migração a nível internacional, pensar em termos de capacidade também, de sexualidade, enfim, como que todas essas relações vão incidir de uma maneira ou de outra nesses padrões que vão organizar o trabalho no capitalismo e que, ao organizar o trabalho em sentido amplo, também vão organizar o trabalho de reprodução social. Quando a gente fala, então, em relações de gênero e a gente olha para o âmbito do trabalho, a expressão, né, que sintetiza essas desigualdades é a questão da divisão sexual do trabalho, que vai recorrer ao âmbito biológico para tentar naturalizar certos papéis que, na verdade, são construídos socialmente, que vão aí dicotomizar a partir do gênero, a partir dessa dimensão sexual, o trabalho. E que vai, então, definir como sendo trabalho de mulher algumas competências e como sendo trabalho de homens outras, né? Essas competências que vão ser socialmente organizadas a partir dessa divisão construída. E que vão, né, trazer essa imagem das duas pontas do iceberg, que vão, por um lado, dividir, mas também vão hierarquizar e vão conferir maior reconhecimento nos seus diferentes níveis, né? Seja um reconhecimento, enfim, simbólico, mas também material, monetário, enfim, para essas diferentes atividades e que vão, então, né, ao hierarquizarmos e ao dividirmos a partir do gênero, vão trazer restrições e desvantagens para as mulheres, modulando aí as suas trajetórias, como nos fala a Biroli. E aí, quando a gente vai falar, então, mais especificamente do trabalho doméstico e daquele que não é remunerado, ele vai, a partir dessa divisão sexual e também racial, recair de maneira desigual sobre a população. E aí, aqui a Pamela traz dados interessantes, né, a nível global, colocando, primeiro, uma diferença de renda entre homens e mulheres, que essa diferença aumenta no auge, né, da idade produtiva e reprodutiva das mulheres, então que fala dessa falta de tempo que vai aumentar ainda mais essa diferença, esse fosso entre os gêneros. Então aqui nós temos um índice de pobreza extrema que vai recair maiormente sobre aquelas mulheres que têm filhos, né? Então aqui eu estou interpretando como esse cenário da mãe solo, né, em que ela precisa desempenhar diferentes trabalhos e vai estar aí mais suscetível a uma condição de dependência extrema. E essa diferença de renda também vai estar relacionada com uma diferença de tempo de trabalho, né? Então, as mulheres que vão... aqui ela traz, né, dados sobre as mulheres que vivem em comunidades rurais e países de baixa renda, vão dedicar até 14 horas do seu dia para esse trabalho de cuidado não remunerado, que vai ser um tempo 5 vezes maior do que os homens nesse mesmo cenário. Então, isso, né? A divisão sexual do trabalho vai ter consequências em diferentes âmbitos, seja quando a gente está pensando em tempo de vida, seja quando a gente está pensando em renda. E também no Brasil, esse trabalho doméstico não remunerado vai apresentar desigualdades. Então, aqui, em termos de horas, né, despendidas por semana para os afazeres domésticos, há uma diferença entre homens e mulheres, de maneira que, isso eu achei, isso assim, né, quando a gente traz para o mais concreto, fica tão assim... tão latente, né? Porque
no fim das contas, são 15 dias ao longo do ano em que as mulheres vão estar fazendo afazeres domésticos mais do que os homens, né? Assim, quer dizer, 15 dias é muito tempo de vida, né? Fica tão palpável, né? Que, enfim. Bom, mas é isso, né? Então, a Abrioli vai trazer aqui essa responsabilização pelo trabalho doméstico. Então, construída socialmente a partir dessa divisão sexual do trabalho, vai incidir de maneira desvantajosa sobre as mulheres. O tempo, né, que as mulheres vão, então, dedicar se reverte em competências necessárias à reprodução da vida, mas que vão ser pouco valorizadas na dinâmica do mercado, né? E aí, isso comunica bastante com aquele debate que você fez, que eu achei muito interessante, né, Maju, da qualificação. Quer dizer, não é que esses trabalhos não sejam qualificados, né? Porque são competências que, exatamente porque nós, mulheres, dedicamos mais tempo a esse tipo de trabalho, nós vamos, então, estarmos mais aptas, mais competentes, mais qualificadas a exercer esse tipo de trabalho, que é um trabalho que são, portanto, competências, qualificações necessárias, imprescindíveis para a reprodução da vida, mas que vão ser pouco valorizadas aí na dinâmica da preponderância, da maior valorização do âmbito produtivo. Exatamente. Isso aparece depois também nos slides da Pamela, mas acho que antes de continuar, essa aula ela é super, que era para ter sido a primeira, né? Ela é super conceitual, assim, então ela traz vários conceitos que são mobilizados não só nos estudos sobre cuidado, né, que com essa nomenclatura no Brasil, pelo menos, é mais recente, mas também em estudos da sociologia do trabalho, do próprio direito do trabalho, mais recentemente também, da sociologia do gênero. Então, são conceitos que atravessam uma série de campos assim, de estudos, e são conceitos que não surgem do nada, né? Eles não surgem num vácuo, assim, eles surgem num contexto de muitas disputas, né, em torno de entendimentos sobre a realidade social, sobre as experiências sociais, as práticas sociais, as relações sociais, todos também conceitos da sociologia, nesse caso aqui mais especificamente. Então, são tensionamentos que vão acontecendo ao longo das décadas, e aí esses conceitos aqui, principalmente a partir da década de 70, né, e aí não só nos Estados Unidos, não só na Europa, mas também aqui no Brasil, né, se a gente pensa, por exemplo, na publicação do livro da Eliette Saffioti, A Mulher na Sociedade de Classes, Mito e Realidade, eu acho que esse é o título, ele é publicado ali no fim da década de 60, aqui no Brasil, né? Então, a gente está fazendo esse debate para e passo ao que estava acontecendo também fora do Brasil. Então, são questões que vão atravessando os nossos debates, principalmente a partir do momento em que as questões chamadas femininas, né, o trabalho feminino, começa a aparecer com mais como um objeto de estudo na academia, né, mas também muito ligado à produção dos movimentos sociais e principalmente dos movimentos feministas, né? Então, isso é importante ressaltar, porque não é do nada que a gente começa a falar em divisão sexual do trabalho, não é do nada que surge a ideia de teoria da reprodução social, né? São todas disputas que estão acontecendo ainda, né? Assim como foi a disputa em torno da ideia de gênero, por exemplo, do conceito de gênero, né, mais especificamente. Então, por que a gente passou a falar, ao invés de estudos sobre a mulher, estudos de gênero, né? E esse foi um processo de disputa, né, e de troca de ideias e de conceituação que foi longo e ainda não está acabado, né? Por isso, inclusive, que a gente vê hoje surgir a questão do cuidado como mais central, né? O que a gente está chamando hoje em dia de care, que também vem muito por conta dessa troca de saberes entre sul e norte global, né? Porque a gente fala em care no inglês mesmo, né? As francesas falam em care em inglês, né? Porque esse foi um conceito que foi se tornando mais relevante ao longo do tempo e
hoje em dia tem se configurado aí como um campo muito profícuo, assim, né? Muitas produções mais recentemente têm olhado para essa questão. E nada disso acontece à toa. Eu acho que isso precisa ficar muito claro, assim, quando a gente está estudando os conceitos, né? Bom, dando continuidade aqui aos slides da Pamela, né? Ela traz essa questão, então, das profissões e do trabalho reprodutivo, que tem tudo a ver com essa ideia de qualificação que a Renata retomou, né? Essa dificuldade, inclusive, da gente passar por um processo de profissionalização dessas atividades que são consideradas atividades femininas, né? E isso está muito relacionado, também mais recentemente, a uma compreensão mais ampla sobre cuidado, sobre a qual eu falei na aula na semana passada, né? Então, vejam aí, por exemplo, que a Pamela traz dados sobre áreas que são tipicamente femininas, né? A enfermagem, a psicologia, essa ideia da terapia, da reabilitação, que a partir de certos enfoques, de certas entradas, podem ser considerados trabalhos de cuidado, né? E que são ocupações tipicamente femininas. Algumas dessas que passaram por um processo de profissionalização mais, digamos assim, fácil, entre muitas aspas, como a enfermagem, por exemplo. Não há hoje em dia muito um questionamento de que a enfermagem não seja uma profissão, por exemplo, de que a enfermeira não esteja desempenhando um trabalho, né? Há sim disputas dentro do campo da saúde, do campo médico, principalmente, entre médicos e enfermeiras, né? De uma valorização do trabalho dos médicos, por exemplo, em detrimento do trabalho das enfermeiras. Amiga, tá, eu tô escutando alguma coisa, se você puder desligar o microfone. Tá, desculpa, deve ser, tá bom. Obrigada. Enfim, essas disputas estão acontecendo, é claro, no campo da saúde e tal, mas a profissão de enfermeira passou por um processo de profissionalização que, digamos, deu certo, né? A gente pode falar, por exemplo, das disputas em torno do piso, né, que aconteceu mais recentemente, tem confederação, tem sindicatos fortes, enfim, diferente, por exemplo, do emprego doméstico e do trabalho de cuidadoras, né, que estão ainda nesse esforço de profissionalização sobre o qual a gente conversou também na minha aula. Você pode mudar, Rê, por favor, o slide? Obrigada. Bom, aqui a gente tem, então, mais alguns dados, né, e aí dados de anos diferentes, períodos diferentes, sobre o trabalho doméstico, e aqui fica muito claro como a imbricação, né, entre o trabalho remunerado e o trabalho reprodutivo gratuito realizado pelas mulheres, como essa imbricação causa impacto sobre a atividade produtiva dessas mulheres, né? Por exemplo, é muito comum que a gente veja dados sobre a participação dessas mulheres ser maior em trabalho de tempo parcial, né? Porque precisam dessa flexibilidade, que é uma palavra também, um conceito do campo dos estudos sobre trabalho, precisam dessa flexibilidade para conseguir conciliar, né? Esse é um conceito também importante desse campo, a conciliação entre trabalho reprodutivo e trabalho produtivo, que é um esforço que é majoritariamente feminino, né? E é uma conciliação que é demandada de certas mulheres, enquanto para outras mulheres o caso é o da delegação do trabalho feminino, do trabalho doméstico não remunerado, que passa, então, a ser delegado para mulheres que recebem um salário para realizar esse trabalho, seja como empregadas domésticas, seja como diaristas ou cuidadoras, tá? Então, essa imbricação entre essas demandas de trabalho reprodutivo não remunerado e trabalho produtivo causa um impacto sobre a atividade produtiva das mulheres. O próximo slide. Isso. Então, aqui a Pamela traz essa relação entre gênero, raça e classe para introduzir o conceito de interseccionalidade, né? Então, o conceito de interseccionalidade, que é um conceito que surge, inclusive, no campo jurídico, né? Ele pela primeira vez ali, escrito dessa forma, para falar sobre as
intersecções entre gênero, raça e classe e outras categorias, surge ali a partir da conceituação da Kimberly Crenshaw, que era uma jurista, não é? E ela ela realiza essa conceituação ali na década de 90, mas antes disso, essa ideia já era muito operacionalizada pelos movimentos negros, e principalmente pelos movimentos feministas negros ali nos Estados Unidos, né? Então era operacionalizado, por exemplo, em casos no campo do serviço social, né? Assim como o conceito de empoderamento também surge nesse contexto e era operacionalizado para lidar ali com as situações de vulnerabilidade em que estavam determinados grupos sociais nos Estados Unidos naquele momento, tá? Então, ele surge enquanto conceito ali na década de 90, no campo jurídico, mas antes disso ele já era operacionalizado como uma ideia, assim, para tratar, digamos assim, a realidade social. Mas enquanto conceito mesmo, né, enquanto uma forma crítica de olhar para a realidade social, a interseccionalidade é uma perspectiva, né, que vai mostrar para a gente que os sistemas de opressão eles estão entrelaçados, né? Por isso a ideia de intersecção, esses cruzamentos em que vão acontecendo os entrelaçamentos entre os sistemas de opressão. E isso não tem a ver, não é, com somar opressões, né, com ficar fazendo esse jogo de soma e subtração de opressões, mas sim com compreender a dinâmica das experiências das mulheres conforme condições históricas e sociais, tá? Então, tem menos a ver com essa ideia de soma e mais a ver com uma perspectiva da compreensão das experiências dos grupos sociais, suas condições históricas e sociais. E essas experiências, por sua vez, acontecem em lugares que proporcionam pontos de vista diferentes sobre ser mulher. Então, no momento em que surge esse conceito e em que vai acontecendo mesmo essa conceituação da ideia de interseccionalidade, a gente vai complexificando a nossa compreensão sobre o que é ser mulher. Então, tem muitas disputas em torno disso, e aí essa aproximação entre os movimentos feministas negros e o movimento feminista, né, às vezes liberal, branco, né, outras vertentes do movimento feminista. E aí, a interseccionalidade, ela passa, então, a ser pensada como uma ferramenta analítica, como uma forma de interpelar a realidade a fim de compreendê-la e, por que não, modificá-la, né, transformá-la. E ela trabalha, né, de uma forma majoritariamente, assim, com categorias de subordinação que são descritivas, tá? E isso, inclusive, é um ponto de crítica, às vezes, à ideia de interseccionalidade, ao conceito de interseccionalidade. Então, ela trabalha com essas categorias de subordinação e parte muito da identidade dos grupos, para produzir categorias como seus fundamentos. Então, por exemplo, a gente parte de um grupo já definido por um marcador descritivo, para pensar categorias, então, que são mais fixas sobre esses grupos, e então pensar as suas experiências e as intersecções, os entrelaçamentos entre os sistemas de opressão. Tá? Mas por que a ideia de interseccionalidade ela é importante, ela pode ser útil? Porque ela abre, né, eu diria assim que ela expande o nosso olhar sobre as experiências de diferentes grupos sociais. Então, por exemplo, a gente pode pensar a intersecção entre que uma pessoa que tá ali na experiência de uma pessoa que é, às vezes, portadora de uma deficiência e que é negra e que é pobre e que, enfim, é lésbica, não é? Então, a nossa compreensão, a gente pode ir, então, não somando, mas complexificando a nossa percepção sobre a experiência dessa pessoa a partir do entrelaçamento dos sistemas de opressão que conformam essa experiência dessa pessoa.
E por isso que ele é um conceito interessante, assim, de ser mobilizado, e ele é considerado mais aberto, então, para a gente. E aí isso possibilita que a gente talvez compreenda as experiências de mais grupos sociais, né? A gente consiga, então, abarcar mais experiências com essa ideia. E um último ponto importante sobre a ideia de interseccionalidade é que, para esse conceito, o poder ele é considerado de forma relacional, não é? E desafia, em muitos sentidos, pensamentos binários sobre a realidade, tá? E aí, isso também, de novo, tem a ver com a própria virada que acontece na sociologia, de um foco nas relações, na dimensão intersubjetiva, e aí deixando um pouco aquela ideia de estrutura que foi tão importante por tantas décadas, né, e que ainda é mobilizada por determinadas perspectivas, mas deixando um pouco de lado essa ideia da estrutura para pensar a intersubjetividade, a identidade e com foco nas relações entre os diferentes grupos sociais, porque para essa perspectiva o poder se realiza, se conforma nas relações, tá? Diferente de outras perspectivas que vão olhar, por exemplo, uma produção mais estrutural das relações de poder, tá? Então, tem essa citação aí da McNally, né, Patrícia Hill Collins, a usar a interseccionalidade como método de análise crítica, defende que os sistemas de opressão entrelaçados devem ser entendidos como parte de um único sistema criado historicamente, tá? A Patrícia Hill Collins, ela é uma das principais responsáveis pela conceituação mesmo da ideia de interseccionalidade como uma abordagem crítica da realidade. E aí, é isso. Como eu disse, não é uma somatória de opressões. A teoria da interseccionalidade pode levar a uma percepção de independência dos mecanismos de opressão de gênero, raça, etnia e classe, ignorando a co-constituição que possuem essas relações sociais no capitalismo. Eu acredito que aqui, então, é uma crítica ao conceito de interseccionalidade, né? Enfim, perspectivas diferentes sobre o tema, tanto é que a gente tem abaixo aí a Patrícia Hill Collins. Apenas quando percebemos que existem poucas que são puramente vítimas ou opressores e que cada um de nós experimentamos uma variedade de punições e privilégios de um sistema de opressão múltiplo que enquadra a nossa vida, estaremos em condição de ver a necessidade de novas formas de pensamento e ação. Então, aqui, inclusive, é importante porque essa situação aqui traz a ação, não é, como um aspecto importante da ideia de interseccionalidade, porque mesmo enquanto conceito e conceito analítico, assim, ela não deixa de considerar a possibilidade de intervenção a partir de uma compreensão interseccional da realidade. Eu acho que, inclusive, por isso, a interseccionalidade, esse conceito, ele, digamos assim, ele quebrou os muros acadêmicos e ele foi incorporado em outros espaços, né? E ele é mobilizado em políticas públicas, ele é, enfim, mobilizado em discursos políticos, né? Escolhas políticas, enfim, por esse ponto de vista da ação, assim. Podemos passar para o slide. Tá, então a Pamela trouxe aqui, então, mais alguns dados sobre a divisão racial do trabalho. A divisão racial do trabalho, ela é um desdobramento da ideia de divisão sexual do trabalho, né? Inclusive, a própria Helena Hirata, que é uma das referências responsáveis pela construção do conceito de divisão sexual do trabalho, né, junto com a Danielle Kergoat, lá na França, ela passa a falar mais recentemente, né, da importância da gente pensar na divisão racial do trabalho e, inclusive, a importância desse conceito para a gente tratar do trabalho do cuidado. Então, eu tenho até com o livro dela aqui, livro mais recente dela, O Cuidado, Teorias e Práticas. Então, nesse livro aqui, ela traz, né, ela mobiliza o conceito de interseccionalidade, inclusive, né, e ela traz a dimensão da raça e da etnia como uma dimensão importante para a gente
ter como pano de fundo quando a gente vai falar sobre o cuidado, o trabalho de cuidado direto e indireto, tá? E isso, de novo, se reflete no mercado de trabalho, né? Porque são questões que estão imbricadas, como os dados vão mostrar, e também os próximos dados dos próximos slides, do próximo, isso, em que a Pamela trouxe aqui a distribuição de pessoas, né, da força de trabalho em diferentes ocupações, demonstrando aí como ela diz, brancos são maioria em empregos de elite e negros ocupam vagas sem qualificação. E aí, de novo, a ideia de qualificação, né? Na verdade, a gente poderia dizer, então, com menos escolarização e não qualificação, porque são também trabalhos que, poxa, você pensa ali, o trabalhador da cultura de cacau. O nível de qualificação que precisa ter essa pessoa para realizar esse tipo de trabalho. Não é qualquer um que realiza, não é? Mas é um trabalho que ele é social e economicamente desvalorizado e considerado desqualificado por muitos. Ela traz, inclusive, uma citação da Eliette Safiotti do A Mulher na Sociedade de Classe. Se as mulheres da classe dominante nunca puderam dominar os homens de sua classe, puderam, por outro lado, dispor concreta e livremente da força de trabalho de homens e mulheres da classe trabalhadora. A Eliette, inclusive, ela não, naquele momento, né, ela não fala em interseccionalidade, mas ela traz uma ideia de nó entre gênero, raça e classe, como esse nó precisa permear a nossa compreensão sobre a realidade. E nessa citação, ela traz a dimensão da relação, né, que é própria da interseccionalidade, né, considerar essa relação entre os diferentes grupos. Veja só, ela fala sobre como as mulheres da classe dominante, né, e suas experiências passam pela relação ali de dominação, às vezes, de outras mulheres, nesse momento da relação em que se estabelece o poder. No próximo slide, a gente tem mais alguns dados, agora com foco na força de trabalho feminina, né? É importante a gente observar esses dados a partir, então, desse ponto de vista da interseccionalidade, da ideia de divisão racial do trabalho, né, que a Pamela traz, inclusive, no próximo slide. A divisão racial do trabalho reprodutivo não incide igualmente, a divisão sexual do trabalho não incide igualmente sobre todas as mulheres. A vida das mulheres se organiza de modo distinto, conforme a posição que elas ocupam em outros eixos, nos quais se definem vantagens e desvantagens. Então, no próximo slide, isso. E uma citação da própria Flávia Biroli, né, de que o trabalho doméstico é realizado pelas mulheres, mas não tem as mesmas condições por brancas e negras, mais ricas e mais pobres. O acesso ao mercado de trabalho também se dá de forma distinta, segundo raça, posição de classe e nacionalidade. E, então, justamente o questionamento que a gente tem feito desde o início, né, de quais mulheres têm tempo de ócio e de descanso, quais podem ter um trabalho remunerado formal, quais dependem de creches, né? A partir, então, desse ponto de vista da interseccionalidade, da divisão racial do trabalho, a gente vai complexificando a nossa compreensão sobre os impactos do trabalho reprodutivo não remunerado sobre as vidas de diferentes mulheres, né? Porque muitas vezes a gente fala sobre as mulheres estarem em desvantagem no mercado de trabalho, as mulheres realizam mais trabalho reprodutivo. Quem são essas mulheres? A gente tem que qualificar essas mulheres, né? Mulheres não é um grupo homogêneo, muito pelo contrário, né? E é isso que a interseccionalidade e a ideia de divisão racial do trabalho trazem para a gente. Então, quando a gente pensa, por exemplo, sobre essas perguntas, quais podem ter um trabalho remunerado formal? Não é? Provavelmente mulheres mais escolarizadas, provavelmente mulheres brancas, não é? Que delegam o trabalho reprodutivo para outras mulheres, provavelmente negras ou pardas, que vão atuar na sua residência de forma remunerada, provavelmente como diaristas que não
contribuem, né, com a previdência social, provavelmente diaristas que no futuro, quando estiverem mais velhas, demandarão cuidado, e aí não terão acesso a uma política pública. Enfim, e aí a gente vai, então, respondendo essas perguntas que são colocadas ao longo das aulas de uma forma mais, tendo em vista essa complexidade da sociedade, né? Porque é muito simples a gente falar, as mulheres estão em desvantagem, as mulheres, quem são essas mulheres? A gente precisa ter esse olhar mais complexo sobre essa realidade social. Aqui, mais dados sobre ocupação, né? Inclusive, tendo em vista essa ideia dos trabalhadores domésticos, e aí, interessante, porque ela traz uma comparação entre 2013 e 2022. Em 2013, a gente tem ali a PEC das domésticas, né? Ainda assim, a lei complementar. 6,3% da população ocupada, trabalhadores domésticos, e aí, então, diminui um pouco essa população ocupada, mas o que permanece ali, inclusive o que, né, tem uma diminuição ali em termos de gênero, mas tem um aumento significativo ali em termos de mulheres negras, né? Então, passa de 63,9%, que eram negras em 2013, para 67,3% de mulheres negras. Significativo não necessariamente no quanto aumentou, mas assim, ter aumentado, né? Certo? Então, pensar as intersecções para pensar o trabalho de cuidado, né, que se constitui enquanto um problema para a democracia. Então, eu comentei um pouco na aula da semana passada a ideia, por exemplo, de ética do cuidado, né, em como, em determinado momento, todos nós ou vamos demandar cuidado ou vamos ser responsáveis pelo cuidado, né, provavelmente quem vai ser responsável pelo cuidado são as mulheres, e mulheres de uma determinada estratificação social, mulheres de uma determinada raça, enfim. Os agentes de cuidado na sociedade, que incluem o Estado, o mercado, a família, a sociedade civil, então pensando naquela ideia de diamante do cuidado que eu também apresentei, combinam-se de maneira muito desigual e assimétrica para garantir a organização social do cuidado. Porque é uma coisa certa, não tem como a gente fugir da demanda pelo cuidado. A gente não consegue fugir disso. O que a gente precisa pensar, então, é como essa demanda está sendo... como a gente está respondendo a essa demanda, né? E quais são os recursos disponíveis, e aí, recursos disponíveis enquanto sociedade, né? E de forma que não coloque as pessoas em situação de desvantagem, vulnerabilidade desigual de acesso, né? Como que essa demanda está sendo abordada e como estão lidando com ela. E eu acho que, para terminar, assim, a gente pode terminar com a próxima citação Isso. Então, o caráter desvalorizado, invisibilizado e gratuito do trabalho doméstico provoca que o trabalho de cuidados remunerado e mercantil seja precarizado e também invisível, né? Especialmente porque é também realizado por mulheres, muitas delas negras e migrantes, em um contínuo entre trabalho assalariado e trabalho doméstico. Essa é uma citação da Irata. Então, eu acho que o principal esforço aqui de pensamento crítico e problematização vem muito na toada desse esforço que é antigo, de décadas, especialmente do movimento feminista, de tornar visível o invisível, né? Para que a gente possa lidar de maneira mais informada com a realidade social e para que a gente possa intervir nessa realidade social de modo que ela seja menos desigual, né? Pensando em como a gente quer construir essa democracia e que seja uma democracia baseada na ética do cuidado, principalmente, já que todos nós vamos demandar o cuidado em algum momento das nossas vidas. Eu acho que é isso, Rê. Ótimo. Bom, então, agradecer, né, mais uma vez a ESA por esse espaço. Agradecer também a professora Viviane Vidigal, que é a coordenadora, né, diretora, enfim, da área de sociologia da ESA, e que nos abriu essa porta. E agradecer também a Maria Júlia e a Pamela, enfim, infelizmente
não pôde dar aula, mas espero, né, que em outros momentos ela possa estar junto com a gente. Agradecer o pessoal do suporte. E te agradecer, Renata. Você está agradecendo todo mundo, eu vou te agradecer também. Obrigada. Várias obrigadas. E é isso, gente. Obrigada, pessoal do suporte que ficou aí também. E espero que seja um curso que a gente possa dar mais vezes e ao longo do tempo, né? E tenham mais edições aí, porque é um tema muito importante. Sim, com certeza. Então tá bom, até uma próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos vê assincronamente. Obrigada. Tchau.